igreja é uma responsabilidade muito grande. Hoje em dia, né, rádio, tudo gravado, então qualquer coisa que você falar pode ser mal entendido, pode ser distorcida, né? Mas que hoje a noite o Senhor venha falar as nossas vidas. Amém? Amém. Irmãos, o tema da palavra de hoje, o Senhor trouxe no coração, é livres e certos. Quem é que trabalha? Quem é que não trabalha? Mas tudo bem, então vai ficar um pouco melhor. Eu trouxe aqui para a gente o significado da palavra liberdade, certo? A definição, na verdade. Né? A liberdade pode ser definida através da família. A liberdade pode ser definida como a faculdade de cada um se decidir ou agir segundo a própria determinação. Ou seja, a autonomia para escolher e agir sem coação externa. Ou seja, a decisão própria. Em termos gerais, implica a independência, a capacidade de escolher e a ausência de obstáculos para a expressão de uma vontade. Ou seja, a liberdade nada mais é do que você poder tomar suas próprias decisões, ser influenciado ou não, mas é o que você decidiu. Logo, os outros ou os bons que acompanham ela são de sua responsabilidade. Amém? Desde cedo, nós somos ensinados a buscar essa liberdade, né? Seja liberdade financeira, para poder trabalhar. Eu não conheço ninguém que vive assim, mas deve ser muito maior. Liberdade de expressão, para dizer tudo que queremos. Né? Temos visto também cada vez mais apertando o negócio, principalmente para quem define valores cristãos, hoje em dia cada vez mais difícil de se expressar. Né? Mas Deus é conosco. E a liberdade para as escolhas sem amarras. Como o Senhor disse, o mundo hoje ele jaz no maligno. Então, tudo isso era esperado. Tudo isso já foi avisado já há 2 anos atrás. Que a tendência das coisas é somente piorar. Né? E eu pergunto a vocês, será que essa liberdade que o mundo oferece realmente nos liberta? Quantas pessoas aqui já ouviram falar, por exemplo, de alguém que enriqueceu muito, mas pegou depressão, até mesmo suicidou, né? Caiu nas drogas? Que liberdade é essa, né? As pessoas indagam aos cristãos dizendo: vocês não são livres porque vocês não podem sair tomar uma cervejinha, vocês não podem sair, vocês não podem xingar, vocês não podem adulterar. A gente vai dizer: você também não, você vai sem poder. Porém, nós temos essa liberdade para poder escolher não fazer essas coisas, viver uma vida de santidade, amém? E outra coisa também, né? Quanta gente, você já deve conhecer também, né? Que buscou a liberdade da hora do mundo, excessivamente, e acabou caindo na ganância. Acabou tomando, né, como princípio de vida juntar tesouros. Aí abandona os caminhos do Senhor, passa por cima das pessoas, não importa o preço que ele tem que pagar para chegar no objetivo que ele quer. Né? No sábado até no simulado do João, a gente estava conversando a respeito do caso, que meu pai já deve ter contado aqui algumas vezes. Um casal de irmãos lá em Minas Gerais, eles oraram muito para ter um filho, era estéril, e quando ela teve um filho, adivinha? Abandonaram a igreja, porque não tem mais tempo por causa do filho. Então, assim, o Senhor é um Senhor bom, o Senhor quer o melhor para nós. Por isso
somos livres, dizemos, pelo menos, né, que somos livres, mas não gozamos plenamente dessa liberdade. Muitas vezes a gente se pega escravo, né, do trabalho, muitas vezes a gente se pega escravo de uma doença mental, que é muito comum a gente vê hoje, ansiedade, depressão, mas o Senhor já nos libertou disso também, tá? Se alguém se encontra nessa situação, busca a ajuda do Senhor, que Ele já nos libertou disso, amém? Outra coisa, pesos do passado. Eu acho que esse, no início, né, da nossa carreira cristã, um dos maiores desafios que a pessoa encontra é se entender, né, que o Senhor já perdoou. Muitas pessoas não têm muito tanto isso, né? As pessoas que não chegaram a roubar, matar, e coisas mais leves também, mas às vezes a gente se encontra nesse local. A gente permite que o inimigo não bloqueie a nossa mente, que o inimigo não deixe ele chegar ao entendimento, porque o Senhor já lançou isso no mar do esquecimento. Amém? Eu vou pedir para a gente abrir as nossas Bíblias no Gálatas 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Então o Senhor já nos libertou. E o mais interessante é que Ele nos libertou, mas Ele não quis nada em troca. Na verdade, Ele quer algo em troca, a gente vai estudar isso um pouco mais à frente. Mas Ele não exigiu nada em troca. Não foi que você já tomou um chicote na mão e passou para outra. Cristo te libertou. Agora, o que você vai fazer com essa liberdade é de total responsabilidade sua. Amém? E em João 12:38, precisamente, também diz que conhecerão a verdade vos libertará. Amém. Então, eu trago mais uma indagação. Será que nós conhecemos essa verdade? Porque a verdade nos libertará. Então, se nós não somos livres para todo mundo, ou escolhemos não ser livres, ou não conhecemos a verdade. Amém? Quem é que conhece essa verdade? Amém. Amém. Primeiro ponto, eu quero trazer aqui um pouco da realidade, né, um pouco de como funcionava, na verdade, a escravidão no mundo antigo, né, no tempo bíblico, para a gente contextualizar melhor. Bem? Obviamente, que era uma realidade bem diferente do conceito moderno de escravidão, baseado em Shakira, né? Mas tínhamos 5 formas principais das pessoas se tornarem escravos. Né? Primeiro ponto, dívidas. Acontecia de pessoas, né? Não é no mundo de hoje, certo? Antigamente as pessoas também se endividavam e não conseguiam pagar essas dívidas, né? E poderiam se vender os seus filhos para pagar esse débito. E hoje em dia a gente tem uma doença de ser viscerada, né? A galera antigamente tem mulheres que estavam na casa. Segundo ponto, segunda forma, guerra. Muitas vezes os povos que perdiam a guerra se tornavam escravos dos vencedores. Né? Eu vi isso bastante no Antigo Testamento. A terceira forma,
eram vendidos como escravos com uma punição para eles. Né? E o quinto ponto ainda, que era a venda voluntária. Em termos de extrema pobreza, uma pessoa poderia voluntariamente se vender como escravo para garantir sustento e proteção. Né? Realmente tem que ser um caso de extrema pobreza, mas acontecia. Né? A gente vê, por exemplo, na época de José, que tiveram 7 anos de fome. Então, realmente não tem mais o que fazer, né? Então muitas vezes as pessoas apelam para isso. Segundo ponto que eu quero trazer é a forma com que esses escravos viviam. Né? Mais especificamente os escravos hebreus. Sendo escravos hebreus também, certo? Não vou falar muito, né? Porque quando parte para os romanos, eles realmente não tinham muita pena, né? Não tinham um código de conduta a ser seguido em relação a esses escravos. Mas o hebreu, quando escravizava o hebreu, a Torá já explicitava, né, alguns pontos que eles tinham para observar. O primeiro ponto, serve para todos, desde os 1 e 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Teu Deus não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Amém? Ou seja, domingo era dia, mas sábado era proibido. Amém? Havia também leis sobre maus tratos severos, Êxodo 21, 26 e 27, deixei para os irmãos que quiserem pesquisar depois. E um dos pontos mais importantes, a libertação ao 7º ano. Ou seja, a pessoa poderia servir 6 anos, mas no 7º ano, obrigatoriamente, ele deveria ser liberto. Né? Aqui vemos mais uma vez, né, o carinho, né, que o Senhor tinha com relação ao seu povo, porque mesmo para os servos, ele tinha ordenanças, ele tinha formas que conduziriam para o povo ser mais, um povo ser diferente, realmente, ser um povo resgatado pelo Senhor. Né? E, como eu disse, ao 7º ano o escravo era solto, era liberto. E um ponto muito importante também, além de liberto, ele tinha que ser provido generosamente. Ou seja, além de ser liberto, durante esse ano ele tinha que ser sustentado pelo seu Senhor. Quem que trabalha mais de 7 anos? Seria bom, né? Cada 6 anos, um ano aí no médico. A pessoa, o ano de férias remunerado ele tem. E isso era realmente um princípio que o povo tinha. Né? E falando também dessa forma que os céus eram, de certa maneira, bem tratados, nós vemos, por exemplo, lá no filho pródigo, a passagem do filho pródigo, né? Onde ele diz: os servos do teu pai têm fartura de alimento, enquanto ele estava disputando a alfarromba dos povos. Né? E vemos aqui que existem sim senhores bons, existem também senhores maus. Assim como hoje existem bons patrões não tão bons, deixa eu trabalhar ali. Mas um fato é imutável. Existe sim um Senhor bom, aquele é o nascimento, amém? Existem também aqueles outros senhores que disfarçam muito bem, né? Sim, ser muito bom, mas no final nós vamos ter noção. E existe também
o resgate por um parente próximo, chamado Goel. Né? O parente próximo, Goel, o redentor, tinha o direito e a responsabilidade de resgatar um parente que se tornasse escravo por dívida. Amém? Então, aí chegava lá naquele parente mais abastado, aquele parente do e pagava a sua liberdade. Né? Aí depois disso, se você é sincero dele, eu vou dar sua língua também. Né? Mas ele pagava o resgate e o escravo era livre. E a Bíblia também faz uma comparação com relação aos filhos jovens. Né? Ele, em Gálatas 4:2 diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo. Embora seja senhor de tudo, está sob tutores curadores até o tempo determinado pelo seu pai. Amém? E justamente, esses filhos jovens, esses filhos meninos, né? Se bem que lá o adulto é com 30 anos, né, pai? Na cultura judaica, a partir dos 30 anos é que a pessoa se torna um adulto, de verdade, né? Mas como que diz? Era o pai determinado. Se o pai dissesse que era com 50 anos, era com 50. Até 50 anos vai vir. Realmente, eram equiparados, eram igualados a servos. Né? O Senhor vai nos constituir reis, sabe, já nos constituiu reis sacerdotes. Só que essa herança não é para cá. Por enquanto, nós somos como esses filhos. Nós somos servos. Amém? Isso nos mostra que a liberdade não é apenas uma questão de status. Né? Não é porque eu sou filho de Bezerra que eu sou o Michel. Não é assim. Só por Bezerra disser que agora você é gente. Agora você é maduro e pronto. Agora você é um herdeiro oficial. Então, não era um status, mas era acompanhado sempre de um sinal de maturidade e responsabilidade. Né? Vejo muitos casos também de pessoas que recebem herança, ou enfim, nessa como foi também o filho jovem, adiantou todo a sua herança, gastou tudo, ficou devendo o caminho do dia, né? E depois voltou para casa completamente arrependido. Então, até mesmo para evitar esse tipo de coisa, eu acredito que Deus tenha instituído esse mandamento. E o segundo ponto, né? Da escravidão humana à servidão divina, a libertação que somente Cristo nos oferece. Diante do conceito de servidão que acabamos de explorar, a declaração de Jesus, que é a postura de Paulo, né, que vai falar bastante dele também, ganha um significado revolucionário. Né? E João 8,13 diz: assim, se o Filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Amém? E justamente, a libertação de Cristo não é como a lei judaica. Não é por tempo determinado, não é por vida para por dinheiro. É uma libertação eterna de um dos maiores cativeiros que podem existir, que é o cativeiro do pecado. Amém? O pecado é uma dívida que nós nunca poderíamos pagar, e é uma luta que realmente não importa quanto a gente venha se esforçar, não poderíamos ganhar porque já pecamos. Então, se o Cristo não tivesse trazido sobre nós essa redenção, o único pecado ia ser o suficiente para nos condenar. Não importa também esse pecado, não importa a magnitude perante a sociedade que mas o único pecado é o suficiente para nos condenar, se Cristo não interceder por nós. E Paulo é um cara que eu admiro demais, acredito que todo mundo, né? E antes de Cristo, Paulo não, Saulo, né? Era um cara notável, era um cara
foi um homem que era extremamente livre e que em quase todas as cartas dele, logo no primeiro versículo, ele faz questão de dizer: eu, Paulo, servo de Cristo. Era um cara que tinha um status, era um cara que tinha uma reputação a ver, a zelar, que após o encontro com Cristo, ele já entendeu que daquele momento em diante não era mais o que ele era antes. Agora em diante ele era servo de Cristo acima de outras coisas. Porque Paulo, um homem que poderia ostentar sua cidadania romana, sua missão, seu status religioso, escolheria esse título de servo. Vocês conseguem pensar no motivo, humanamente falando? Então, vamos tirar aqui um pouco, todos os cristãos aqui, vamos tirar aqui um pouco de lado. Qual outra coisa, além de que Cristo poderia fazer isso na vida de alguém? Fazer a pessoa largar tudo que tem e tudo que é para se tornar um servo. Eu pessoalmente passei 2 semanas pensando assim, outra coisa que poderia me convencer e não achei. E é que eu tenho, mas ele não questionou, ele não pensou, ele não olhou para trás. Ele aceitou a sua condição de servo, o seu cativeiro, e seguiu, e assim, valeu a pena, O cara implantou a igreja que é Cristo. Mas ele entendia e conhecia quem era o Senhor dele. Amém? Nós vemos também outros exemplos bíblicos de servos livres. José do Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos, e ele foi como escravo lá para o Egito. Nós sabemos que ele, todos os relatos bíblicos, era de que ele era um bom servo, independente de ter bons senhorios, de ter bons senhores, ele era um excelente, um exemplar servo. Amém? Você fica para isso. E para você não trabalhar muito, não. Deixa de ser exemplo. Amém? Ele era um escravo que encontrou a verdadeira liberdade. Vemos também o caso de Moisés. Moisés nasceu escravo no Egito. E ele foi, ele colocou lá, mandou colocar a pedra lá no rio, foi encontrado pela filha do rei, e mais uma vez, o cara tinha tudo, viveu no palácio, foi aumentado pela própria mãe, e o cara abriu mão de tudo. Abriu mão de tudo. Tudo bem que ele também matou o egípcio. Foi matei o egípcio. Mas ele abriu mão de tudo para ser servo do Senhor, para libertar o povo. Amém? Veja também o caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados cativos, na época do cativeiro da Babilônia, e tornaram-se escravos do próprio rei. Creio eu que eles também tivessem um excelente comportamento para ter prosperidade, como rei do rei. Deve ter tido uma seleção muito bem feita, porque os reis dessa época, a comida e a bebida deles eram provadas antes de uma outra pessoa, a fim de que se tivesse envenenado, não fizesse mal ao rei. Então, para ter um nível de proximidade tão grande, eles deviam ser exatamente servos também. E mesmo com a ameaça de morte. Quem pensou para a ameaça de morte? Pessoal, é mais embaçado, né, galera? É engraçado. Mas mesmo com a ameaça de morte, eles
não recuaram. Eles mantiveram o título de servos do Senhor. Amém? Não se curvaram a outros deuses e por isso eles foram honrados. Então a liberdade não é fazer o que queremos, mas fazer o que devemos por amor daquele que nos libertou. Amém? E a palavra do Senhor também diz que o jugo dele é suave. Quem que conhece aquela pessoa que todo dia se lamenta, todo dia é muita luta, todo dia é muita batalha, todo dia que nada acontece? Não. Tem época na nossa vida que realmente é difícil de conseguir olhar para frente, é difícil de manter a cabeça erguida, né? Mas tem gente que a vida toda vez que você encosta perto da pessoa, às vezes cristão, pior de tudo, é se lamentando, é se reclamando, é dizendo que não consegue fazer nada. Meu amigo, que exemplo você está dando para o mundo? Que exemplo de liberdade você está dando? O que é que a sua vida está pregando para as outras pessoas? E não só essa pessoa que sempre se murmura, essa pessoa que sempre reclama, né? Até mesmo nós que não reclamamos muito, acho que não está gostando. Foi mais, já voltei, né? Que exemplo nós estamos dando para o mundo quando abrimos a nossa boca para reclamar daquilo que o Senhor nos permite viver? Que exemplo nós damos para o mundo a partir do momento que na primeira dificuldade que encontramos, já abrimos a boca para reclamar da direção que Deus está nos levando? Isso acreditando que vivemos segundo a direção de Deus. Amém? Amém. Existem grupos, né, que nós trazemos para nós mesmos, né, de uma ansiedade, preocupação excessiva, é um fato que sufoca, que rouba o nosso sono, a nossa paz. E Deus também nos dá justamente essa liberdade de não ter que carregar esse fardo das nossas costas. Muitas vezes nós vamos nos encontrar porque nós somos falhos e somos extremamente teimosos. O ser humano, quando você vai olhar, né, parte de biologia, não tem carne, não tem dente afiado, não tem uma carcaça, não tem nada. Biologicamente falando, a gente tem os polegares, opositores, e o poder de raciocínio. Foi isso que tornou o ser humano apto a sobreviver. Né? Mas na lei da selva mesmo, para o ser humano não pega uma fé, não. Mas também Deus escolheu o ser humano para existir. Existe aqui. Né? Existe também o medo, do fracasso, da rejeição, do desconhecido, da morte. E esse é um dos principais medos que o cristão não deve passar. É o medo da morte. É algo que é incômodo, não tem como ser doloroso falar sobre, né? Principalmente a partir do momento que você perde um ente querido, um familiar próximo, qualquer coisa do tipo, você entende a dor que é aquilo, então você mas para nós, a nossa promoção de ser humano para filho de Deus, pelo menos para os nossos irmãos crescer, é um momento de alegria. Então, que nós consigamos dar um bom testemunho, que nós consigamos pregar com as nossas vidas, amém? Para que no resto da comunidade, eu dia lá do nosso canal, o pessoal vai saber, será que ele foi para o céu mesmo? Fiquei sabendo do negócio dele aí. Essa vai atrás da pecar depois do povo. Tá certo um negócio desse, né? Então vamos fazer um bom testemunho, amém? E outra coisa, a liberdade que o Senhor nos dá de entregarmos o controle para Ele.
não fez nada. Eu, pessoalmente, desconheço. Se tem uma pessoa que vale a pena entregar a minha vida, é esse Senhor. Amém? Amém. Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Amém? Então, o Senhor já tomou essa chave. Né? O Senhor já é o nosso poeta, já é o nosso libertador. Amém? Então, que nós, de forma alguma, nós olhamos para trás, nós de forma alguma queremos jogar por isso no deserto, passando dificuldade, pelas cenouras e as carnes que tinham perdido. Amém? E Jesus convida, né? Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Mais uma vez, né? Para que a gente vai abrir a boca para reclamar, se a gente pode abrir a boca para pedir socorro a Deus? Se a gente pode abrir a nossa boca para dizer, Senhor, está difícil, mas eu entrego a Ti o fato. O meu descanso é do Senhor. Ele não vai nos desamparar. Ele é um Deus presente. Ele é o Senhor próximo a nós. Amém? Amém. O jugo de Cristo não é um fardo, mas é um direcionamento para as nossas vidas. Né? A gente vê na Torá, no Antigo Testamento, centenas, eu não faço ideia de quantas vezes são, mas são mais de 400. Né, pai? Eu esqueci de perguntar o senhor. Na Torá, são mais de 400 vezes, né? Tem lá? Mas muitas, mais de um lugar. E justamente, quando você vai olhar o fundamento da maioria delas, de todas elas, na verdade, eram direcionamentos para o povo. Tem algumas tarefas muito absurdas, né, que você vai olhar, né, tem uma lá para você se afastar de 100 quilômetros para fazer as suas necessidades. Número 2, o chocolate para o pai dele, né? Por quê? Condições de saúde. Aí eu falava para você não começar por essa prova. Por quê? Ele me ensinar de nada. Cara, eu também. Eu também. Não roubar. Por quê? Porque o cara às vezes na faca você não viu. Pronto, perdeu uma pedaço ali. Perdeu o quê? Roubou um carro dele, perdeu o braço. Então, é para o nosso bem. Amém? É um direcionamento que o Senhor deixou a nós. E o Senhor, Ele tem planos de nos prosperar e de não nos causar danos, assim como diz em Jeremias 29:11, não precisa abrir. E um ponto fundamental que eu vou concluir é que o servo deve servir. Amém? Quantas vezes nós abrimos a boca para dizer, eu sou servo do Senhor. Estou perdendo tudo por amor e por alegria. Mas nós vamos levantar uma cadeira no final do culto. Mas veio, a pastora às vezes correndo atrás de um voluntário para ajudar no evento. Tem alguma coisa que exige, né? Um trabalho específico. Ou um trabalho não específico, por exemplo, carregar cadeiras. A não ser que a pessoa tenha, né? Alguma coisa assim, não há como. Mas os jovens, principalmente os jovens, os servos, os servos,
Quanto mais forte era, mais novo, tivesse um leite tudo na boca, era mais caro. Era que trabalhar mais, acredita? Vamos, né? Então, os jovens, principalmente, são quem tem a vitalidade, né? O Wesley está até falando tudo hoje, mas você tem uma semana. Não tem cabimento um jovem com normal. Acabou com 20 anos de vida com normal. Alguém que viu isso? Descendo toda a vida, tu brincou, correu, agora tu começou a ajudar, tá com normal. Vou ter um negócio desse, né? Então, que nós possamos servir, e digo mais, com amor e com alegria. Amém? Não como quem faz a homens, mas como quem faz ao Senhor. Mateus 20, 28, por favor. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você sabe quem é o Filho do Homem, né? Quem é o Filho do Homem? Jesus. Ele veio para servir e não para ser servido. Amém? Então, por que nós, muitas vezes, achamos que temos o direito de só vir todo domingo, não vem nem quarta-feira, só domingo, sentar aqui, escutar o que Deus tem para mim, ir embora, e o resto da semana, zero relacionamento com Deus, zero serviço ao irmão, zero serviço dentro de casa. Aqueles que são casados, né, vêm lá suas esposas, lavam a bolsa, lavam a roupa, fazem tudo, e não oferece uma ajuda. Deita lá no sofá, na cama, estou muito cansado. Tudo bem, realmente, muitas vezes os homens têm serviços mais cansativos do que as mulheres. Né? É normal. Agora, existem os finais de semana, existem os feriados, existem as noites, né? E justamente eu falo muito curioso sobre os homens. O homem está cansado, pode estar no meio, acabado, levado. Agora chama o macho. Chama o ferro que ele gosta. Ele está zerado. Não, chama a pescaria não, velho. Chama a pescaria. Acabou-se a dificuldade. Está um menino pronto para correr uma légua. Mas para ajudar o velho, para ensinar o filho, para tirar um tempo de qualidade para a família, para estar presente nas reuniões. O Wesley também até compartilhou conosco hoje. Ele falou que no início no retorno dele, na verdade, não foi nem lá conversando com o Wesley. Os dias em que ele menos queria vir, ele se obrigava a vir, e é por isso que o Senhor mais falava no próximo dia. Então, todas as coisas nós já perdemos, quantos direcionamentos do Senhor nós já perdemos pelo simples fato de querer ficar em casa. Quantas vezes o pai já falou aqui, né? Está doente, aí você não vai com médicos médicos, né? E está doente, está precisando de milagre, aí você vai para onde? Não vai para a igreja, não. Toma o remédio, toma lá sua lipiona, que não tem complicação nenhuma, mas mesmo, a fé é recompensada. Amém? E dentro desse ponto, né, que os servos devem servir, temos um fato muito interessante. A Bíblia diz que quando chegarmos ao céu, transformados, né, adoraremos
ao Senhor todo o tempo pela eternidade. Me diga uma coisa, uma pessoa preguiçosa tem condições de adorar o Senhor todo o tempo pela eternidade? Não dá, né? Não dá por isso. Então, muito importante isso aqui. No reino, não há espaço para preguiça. Amém? Amém. No reino, não há espaço para insubordinação. Certo? Eu falei lá atrás de maus tratos contra os servos, mas não quer dizer que não tinha correção. Não quer dizer que não tinha chicotada. Tinha um limite de 39, né? Se eu não me engano, o castigo maior de chicotada sobre a pessoa era 29 ou era 39, né? 39. 39 está valendo, cara. Isso, é chicotada. E o terceiro ponto, recapitulando, não há espaço para preguiça, para insubordinação, e o terceiro ponto, para murmuração. Nenhum senhor se agrada de um servo murmurador. Minha mãe chegou ao ponto, no auge da adolescência, que ela chegou a dizer, não vou pedir mais nada para você não. Porque você faz as coisas, mas você sempre tem que reclamar, não vou mais pedir para você não, eu prefiro mais fazer do que eu não compro minha reclamação. Minha mãe, imagine um senhor, porque minha mãe tem a obrigação de me sustentar até que eu seja de hora, segundo a legislação brasileira. Depois disso, o problema é meu. Então você é filho que já tem 18 aninhos de idade na casa, antes, principalmente, né? Mas você que tem seus 18 aninhos já e tudo mais, uma hora quando eu disse, você é obrigado a respeitar, a ouvir e a de forma alguma reclamar dos seus pais. Você deve a sujeição. Você deve a eles muito mais do que o que você poderá recompensar. Né? Quanto mais nós que somos servos do Senhor que é santo. Amém? Segundo ponto, Jesus sempre foi o maior exemplo do que deve ser feito. Foi o melhor servo, perfeito, irrepreensível, exemplar. E somente por isso ele pôde levar sobre si o fardo dos nossos pecados. Ele pôde levar o nosso cativeiro e ele pôde se tornar o nosso well, o nosso resgatador. Somente devido ao fato de que ele foi perfeito. Amém? O que mais me acabou nessa situação de agora? O cara foi perfeito. O cara pagou o preço do nosso lugar. Ele dá o direito de qualquer um se puder. Qualquer um. Ser cristão não. Você que foi, tem o direito de ser liberto, se ele quiser. Se ele se arrepender, se ele mudar, se ele se tornar um seguidor de Cristo, ele vai
servos que recebiam uma ordem, executavam essa ordem, voltavam ao Senhor e falavam: está consumado, está feito. Até na morte dele. Entre todos os exemplos que ele deixou, ele deixou um exemplo de serviço. Um exemplo de servidão perfeita. Amém? Agora, vamos partir um pouco para aquelas pessoas que já sabem que estão chamadas, ou por exemplo, graças a Deus aqui na igreja a gente nunca viu isso. Mas eu conheço casos de pessoas assim, são pregadores, porque estão no chão. Gachei para marcar, o negócio é. Agora imagine, Davi, depois de ungido Samuel, estipula-se que 15 anos depois, o seu pai mandou ele entregar a marmita dos irmãos mais velhos lá na guerra. Se Davi não vai, não, eu ungi, certo, Samuel, quem carro vai falar comigo? Aí eu vou entregar uma marmita para os meus irmãos, né? Aí eu vou cuidar das suas ovelhas, pai? Eu vou nada. Eu sou ungido. O que seria a promessa do que Davi? Amém? Novamente, o apóstolo Paulo, ele já preso, na vida de naufragou, né? E eles foram para a ilha de Malta. O apóstolo Paulo recolheu alguns gravetos e colocou na fogueira. Quando ele colocou uma cobra se soltou no calor, morreu Paulo. A pessoa fala: rapaz, esse aí devia ser capa com ele. Se salvou do navio para morrer aqui, ó, de cobra. É no casal no cara desse. O que aconteceu? Nada. Com a mesma mão que o apóstolo Paulo recolheu os gravetos, com a mesma mão que ele foi cuidado, no outro dia ele estava orando pelos enfermos e operando milagres, porque toda a ilha veio ao conselho. O cara preso, depois de fundar inúmeras igrejas, depois de pastorear inúmeras igrejas e fazer inúmeros discípulos, acabou os garotos. E preso, muito satisfeito, continuou orando por aqueles que necessitavam. Continuou fazendo a obra do Senhor. Amém? Amém. E José também. Se ele não tivesse sido bom servo por onde ele passou, será que existia a possibilidade dele chegar a ser imperador? Se ele não tivesse sido exemplar desde a cadeia, ele teria se tornado um governante que veio a ligar o povo israelita daquela época, na época era só foram 7 anos de fome. Não tinha outra forma desse povo se salvar dessa forma, se não fosse da forma que o Senhor fez. Amém? Eles foram morar lá onde eles estavam. Eles foram providos, eles foram mantidos, eles foram assegurados. E mal acontecia a eles, porque era familiar de José. Quando você é um bom servo, a sua família é abençoada. Quando você é um bom servo, o seu local de trabalho é abençoado. Quando você é um bom servo, onde você passa, você deixa o caminho. E o Senhor é quem providencia isso, amém? Não aproveitemos a chance que temos. E muitas vezes acontece também
nas nossas vidas. E o Senhor trouxe em os infindáveis exemplos dele, né? No mesmo dia em que ele lavou o pé dele, que era dos apóstolos, ele lavou o pé de Deus. No mesmo dia, ele sabia que se trata. Jesus, ele tratou tanto os estrangeiros quanto os israelitas como o mesmo amor. Jesus esteve tanto com publicanos e pecadores como esteve com líderes religiosos. Tem passagens que ele, tratando com líderes religiosos, ele chama de rabi. É um título respeitoso, chamando de mestre. Jesus, seu nome é mestre. Então, por que nós não temos essa mesma conduta? Por que nós fazemos distinção de pessoas? Por que nós fazemos distinção entre irmãos? É natural que a gente se afine mais a uns do que aos outros, mas são todos filhos do mesmo Pai. Amém? Então não cabe entre nós esse tipo de atitude. Já caminhando para o final, nós devemos escolher a verdadeira liberdade. A vida sempre nos apresenta escolhas, né? Você pode continuar buscando a liberdade que o mundo oferece, que muitas vezes te leva para um abismo, né? Ou você pode tornar-se um escravo de Cristo para encontrar a verdadeira liberdade. Amém? Eu deixei aqui uma pergunta para os irmãos. Na verdade, é uma afirmação. Né? Nós somos o que praticamos. O que você tem praticado? Até aquela frase bem batida lá no Estado do Futuro, é um cara católico, inclusive, mas é uma frase muito forte. Porém, se necessário, use palavras. O que você tem vivido? Qual o exemplo que você tem dado? Qual a recompensa que você tem trazido ao Senhor? Qual é a qualidade do serviço que você tem entregado ao Senhor? Qual é a qualidade do serviço que você tem entregado na igreja? Qual é a qualidade do serviço que você tem entregado na sua casa? Repito, não tem espaço para preguiçosos no reino. Amém? Basta que nós reconheçamos a quem temos servido. Basta que nós reconheçamos aquilo que temos aprendido. Se são vícios, preocupações, opiniões alheias. O Senhor é suficiente para nos livrar de todas essas coisas também. Se é uma doença, se é um parente com problema, não tem ninguém melhor do que o Senhor para lidar com isso. Amém? Amém. Então, entreguemos o controle total para o Senhor, sem ressalvas. Porque no momento que você é uma totalidade, no momento que você decide tomar 1% do controle, Deus não está mais no controle. Ou você entrega, ou você não entrega. E você não é obrigado a entregar. Mas o meu desejo é que cada um de nós esteja conseguindo entregar completamente ao Senhor esse controle. Amém? Amém. E conseguimos também carregar as marcas. E esse é o ponto final. Escravos, servos são
Senhor, né? O Senhor Jesus, nos seus últimos momentos, ele foi muito marcado. Muito marcado. Ele apanhou, foi escorraçado, foi, né? O Cristo falou isso bem profundamente na última pregação do vídeo. Ele carregou todas as marcas que representavam o jugo espiritual que ele já estava libertando naquele momento. A morte, como ele pegou, a morte não foi do Senhor. E muitas vezes nós deixamos ser detidos por coisa muito legal. Então, a pergunta final para os jovens é essa: que tipo de servos nós somos? E que tipo de servos nós queremos ser? Que tipo de servos nós podemos ser? Que tipo de servos o Senhor merece? Amém? Porque os únicos responsáveis pelas nossas mudanças são as nossas decisões. Somos nós mesmos. Como disse no início, tanto bons quanto bons de todas as escolhas que fazemos são nossas. Mas o Senhor tem algo muito melhor para nós. O Senhor quer nos beneficiar, quer cuidar da gente, quer ser o Senhor bom, o Senhor perfeito. Amém? Então nós precisamos entregar a totalidade do nosso serviço, a totalidade do